Cada dia que passa, que nós vamos conhecendo mais a política e sabendo quem são os políticos, nós ficamos com mais nojo dos políticos. Estou falando exatamente sobre Ciro Gomes. Pouca gente deve conhecer uma empresa brasileira chamada Gurgel. Ela foi fundada em setembro de 1969 pelo falecido engenheiro mecânico eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que sempre sonhava com o carro genuinamente brasileiro. O Gurgel ele começou a produzir karts e mini carros para crianças no começo dos anos 60, quando tinha uma empresa de luminosos. E ele foi seguindo e a Gurgel chegou a produzir vários carros. Só que o problema é o seguinte, as peças da Gurgel, algumas coisas como o câmbio e o motor, era de empresas multinacionais. Mas a Gurgel quebrou. Quem você acha que quebrou a empresa Gurgel? Eu vou dar um prêmio para quem adivinhar. O prêmio é que você terá direito de assistir a mais vídeos aqui no canal, aqui na página. Foi exatamente Ciro Gomes. Quem disse isso foi o Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária. Ele é a esquerda da esquerda da esquerda brasileira. É a ponta da esquerda. É o lado mais esquerda da esquerda, digamos assim. A verdade nunca contada. Ciro Gomes quebrou a Gurgel. Fiquem aqui no vídeo, eu vou mostrar o Rui Costa Pimenta, que é do PCO, Partido da Causa Operária, dizendo que o Ciro Gomes quebrou a Gurgel, uma empresa 100% nacional, que fabricava carros totalmente nacional. A verdade nunca contada, Ciro Gomes quebrou a Gurgel, empresa 100% brasileira de automóveis. Em entrevista ao Pânico da Jovem Pan, o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, contou uma história pouco conhecida no país. Eu não conhecia essa história do Gurgel, sobre o que levou de fato à falência da Gurgel, uma empresa 100% brasileira que produziu automóveis entre 1969 e 1996 até fechar as portas. Pimenta garante que quem quebrou a Gurgel foi o Ciro Gomes e o Fleury, que foi um governador aqui de São Paulo. O Gurgel, Amaral Gurgel, fundador da empresa, começou a produzir carros super baratos e ele trabalhava com uma parte das peças compradas nas grandes montadoras. Quando já estava estabelecido, decidiu fazer um carro 100% nacional, inclusive motor e câmbio, totalmente nacional, fabricado aqui no Brasil, pois precisava só fazer o câmbio e o motor. Trouxe todos os equipamentos para cá e abriu uma fábrica no Ceará, em acordo com Tasso Gereissati, que hoje é senador, que prometeu investir na fábrica, pois iria gerar emprego. Quando Ciro Gomes subiu a vaga de governador e sucedeu o Tasso Gereissati no Ceará, sem grandes explicações, rompeu o acordo e a fábrica foi à falência. E ele sabia que iria à falência. O Ciro Gomes sabia que a fábrica iria à falência. É inacreditável. Hoje um cara que se paga de moralista, né? Aliás, o Ciro, né, mais conhecido como Sardinha na lista do Odebrecht, ou Cangaceiro, porque ele é todo pá aí no Ceará, tal, ele faz, acontece. É o cangaceiro do Nordeste. Alguns fatos são contados no momento em que o povo precisa saber bem quem vai escolher nas urnas em 2022. Ciro Gomes, um dos nomes da chamada terceira via, eu acho que ele é a última via, teria feito o jogo das grandes montadoras multinacionais? Quem sabe? Por que será que o Ciro não continuou com o investimento na Gurgel para se tornar uma empresa nacional, totalmente nacional, fundada por um brasileiro? Por que será? O que levou o Ciro Gomes a desistir de investir em uma empresa que geraria empregos no Ceará e que seria uma empresa totalmente nacional automobilística? Deixa aqui nos comentários na sua opinião. Assim, eu não vou acusar ninguém, mas o que você acha que foi? Você acha que foi, sei lá, ele recebeu algum brinde das multinacionais que na época existiam no Brasil? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, eu gostaria muito de saber. Como ficaram os que perderam seus empregos? Vale destacar que a denúncia partiu de alguém que é legítimo representante da esquerda brasileira, a qual Ciro garante apoiar ou mesmo fazer parte. Eu vou mostrar o vídeo para vocês do Rui Costa Pimenta falando exatamente que o Ciro Gomes quebrou a Gurgel. Então, vem comigo, vamos ver esse vídeo. No Brasil existiu durante um período uma fábrica de automóveis chamada Gurgel. Inclusive, eu vou fazer uma denúncia aqui. Quem quebrou a Gurgel foi o Ciro Gomes. A história é muito interessante. Eu vou tirar uma matéria junto com meu filho, que fez a pesquisa. É o seguinte, o Gurgel começou a produzir carros super... Esse aqui é o Rui Costa Pimenta, tá ok? Pra quem não conhece, ele é o dono do PCO, Partido da Causa Operária. Trabalhava com uma parte das peças que ele comprava das grandes montadoras.
Aí num dado momento, quando ele já estava bem estabelecido, ele falou, vou fazer o carro 100% nacional. Ele precisava fazer o câmbio e o motor. Ele comprou todo o equipamento do estrangeiro, trouxe para cá e abriu uma fábrica no Ceará. Ele fez um acordo com o Tasso Gereissati, que era governador, que prometeu a ele investir, né, uma determinada quantidade de dinheiro na fábrica, porque a fábrica ia gerar empregos, era nacional, essa coisa toda. O Fleury em São Paulo também se comprometeu e o BNDES se comprometeu. Com esse financiamento ele ia fazer o carro 100% nacional. Quando o Ciro Gomes subiu, eles, de repente, sem grandes explicações, ele rompeu o acordo e a fábrica foi à falência. Ele sabia que a fábrica ia à falência. Se vocês pesquisarem na internet, você vê, o carro da Gurgel tem um clube dele. Então aí 30 anos. Era um carro barato, eficiente, era um carro adaptado à situação nacional. Esse é o Ciro Gomes que ataca o Bolsonaro diuturnamente. Mas fiquem aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre o Ciro Gomes falando sobre Bolsonaro. Mas eu vou ler aqui um pedaço de uma matéria que saiu sobre a falência da Gurgel. A falência da holding Gurgel do Brasil é encarada pelo herdeiro natural do patrimônio e filho do empresário João Augusto Conrado Amaral Gurgel, Fernando do Amaral Gurgel, como resultado de uma traição dos governos do Ceará e de São Paulo. Morando em Curitiba e trabalhando para uma empresa automotiva, Fernando Gurgel, de 42 anos, atribuiu o insucesso do pai aos governadores Ciro Gomes, do PPS, à época PSDB, do Ceará, e Luiz Antônio Fleury Filho, do PTB, na época PMDB de São Paulo. O acordo a que se refere Fernando Gurgel foi um protocolo de intenções firmados entre a Gurgel e os dois estados, onde, diz ele, era previsto apoio irrestrito ao Projeto Delta. O projeto consolidava a intenção do velho Gurgel de conquistar a independência da tecnologia brasileira no setor automotivo. O acordo previa a construção da Gurgel no Nordeste, uma fábrica de motores, câmbios e peças motrizes em Fortaleza. Firmamos o acordo e, por conta disso, conseguimos empréstimos no Banespa e no BEC, Banco do Estado do Ceará. Compramos máquinas da Citroën, fizemos um prédio e depois os acordos começaram a ser rompidos pelos governos, disse Fernando, que é o filho do Amaral Gurgel, fundador da Gurgel. Por aí vocês já tirem uma ideia de como é o Ciro Gomes, que faz parte da esquerda. Agora ele está fazendo o teatro das tesouras, que antes era o PSDB e o PT, eles fingiam que se atacavam. Mesmo porque, se você pegar as eleições de 2006, digita aí, eleições 2006, debate, Alckmin e Lula. Os caras só faltava se engalfinhar ali no debate. Era ataque de lá e de cá. E hoje eles estão de mão dada e provavelmente o Alckmin será vice do Lula. Então isso se chama teatro das tesouras. É mais ou menos assim, ó. Eu finjo que bato nele e ele finge que bate em mim. E assim nós continuamos governando o Brasil. A esquerda continua governando o Brasil. O Ciro Gomes está tentando fazer esse jogo com o PT. Ele está querendo tomar o protagonismo do PSDB, fazendo esse teatro das tesouras que antes era PSDB e PT. Só que, como o brasileiro acordou, nós não somos mais palhaços nem trouxas, nós sabemos qual que é a intenção do Ciro Gomes, porque ele morde e assopra. Um dia ele bate no Lula, ele fala que o Lula é isso, que os filhos do Lula fizeram aquilo, depois ele abraça o Lula, fala, não, se o Lula quiser, a gente conversa. Sabe aquela historinha, sabe? Me engana que eu gosto, é mais ou menos isso. Agora, vou mostrar um vídeo para vocês do Ciro Gomes falando sobre o que ele pensa do governo Bolsonaro. Prestem atenção. Num lapso de 4 anos, em que a introdução da reeleição, com a perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, e faz com que na hora que o cara se eleja, aí tá o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos e acaba de liquidar o país. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica 8 anos governando o país. Vocês querem que eu repita? Então bora lá, eu vou colocar aqui novamente o vídeo. De 4 anos, em que a introdução da reeleição, com a perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, e faz com que na hora que o cara se eleja, aí tá o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. A oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. A oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. E o povo mais carente, projetos sociais, igual o governo Bolsonaro está fazendo, o Auxílio Brasil, o PT tudo vota contra. Eles votaram contra o marco do saneamento legal, que vai beneficiar 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem água nem esgoto. É inacreditável. Sabe por que eles votam contra? Porque eles não estão preocupados com vocês. O PT nunca se preocupou com o povo. Eles se preocupam com eles, com o partido, em estar no poder. A prova disso está aqui, ó, o Ciro Gomes falando. Nós temos que destruir o governo Bolsonaro,
Caso contrário, ele acerta a mão e fica mais 8 anos. Quer ouvir ele falando novamente? Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos e acaba de liquidar o país. Então, liquidar o país não. Ele vai continuar a arrumar, consertar o estrago que o PT fez durante 14 anos. Liquidar o país? Que país? Que nós pegamos o país liquidado, com 13 milhões de desempregados, com 25 mil leitos de SUS desativado pelo governo PT, com uma dívida interna de 5 trilhões de reais. Qual país que tem uma dívida dessa? Quando o Lula pegou era de 600 bilhões, hoje é 5 trilhões, é uma dívida quase 10 vezes maior. E esses caras vêm arrotar aqui que o Bolsonaro vai destruir o Brasil. Eles já destruíram faz tempo, o Bolsonaro está consertando o Brasil. Então, a conversinha da esquerda não cola mais, não tem mais essa historinha de que eles falam bonitinho, igual o Ciro Gomes fala um monte de números, cita números, e é tudo mentira. O cara não sabe nem falar inglês, falou que estudou em Harvard, ele ficou 2 meses lá, aprendeu inglês meia boca e fala que estudou em Harvard. Ele foi lá passear, lá, fala que dá palestra. Quem paga uma palestra do Ciro Gomes? O Sardinha, na lista do Odebrecht. Só doido. E o irmão dele, o irmão escavadeira, o Cid Gomes. Meu nome é Marcos Mendes. Tem meu canal no YouTube também, Marcos Mendes, se inscreva lá. E tem mais 11 páginas no Facebook. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.